Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Existem algumas pessoas que dizem que cruz é a sogra, que dizem que cruz é o cônjuge, que dizem que cruz é o patrão. Às vezes, por falta de conhecimento, nós não nos enquadramos acertadamente no reino. A cruz é aquilo que nos foi proposto na nossa conversão, para que nós possamos, dia após dia, matarmos a carne, matarmos a velha criatura e negarmos a nós mesmos e podermos continuar a jornada. Sem a cruz é impossível chegar até o final. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus sempre foi vencedor em todas as situações, e o maior vencedor que já pôs os pés nessa terra habita em mim e habita em você. Vá comigo agora em Gálatas capítulo 6, versículo de número 14. Mas longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Assentando-se, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, eu quero falar algo com você. A maior vitória, o maior êxito na sua vida não são o que as pessoas contemplam, mas aquilo o que os anjos comentam. Será que você pode ouvir isso de novo? Que a maior vitória que existe na sua vida não é aquela que as pessoas comentam ou contemplam, mas aquela que os anjos comentam. Toda vez que você tira uma lasca, pequena que seja, da sua cruz e traz sobre a sua vida o sobrenatural, aquilo que seres humanos ficariam aquém, desistiriam, não aguentariam, não conseguiriam. E eu e você, por meio de uma pequena lasca de cruz, fazemos ferros flutuar. Eu fiz questão de ler com você Gálatas, onde o apóstolo Paulo enfatiza a importância de nós termos a nossa cruz. A cruz não é apenas um símbolo do evangelho. Não. A cruz não é o símbolo do meu cristianismo. Só isso? A cruz é a única maneira que eu e você temos de atravessar este mundo existencial e chegarmos até a nossa eternidade. A cruz é a única ferramenta que eu tenho e que você tem para que consigamos ser diferentes e sobrenaturais neste mundo. Você está aberto aí em 2 Reis 6? Estavam se passando por uma situação muito difícil no reino. A vida espiritual de Israel estava abandonada. Deus instituiu o governo para abençoar a religião de Israel. O governo estava perdido nas mãos de Joroão, de Onri, enfim. Então, Elias havia sido transladado e agora era a hora de Eliseu. Eliseu foi um grande homem, totalmente diferente de Elias, mas grandezas são diferentes. E elas não podem ser comparadas. E Eliseu também era um grande homem. E a Bíblia diz que estava acontecendo uma pequena revolução, um pequeno avivamento na escola de profeta. Eu não sei se por conta de Geazi, que havia sido demitido, ficou leproso porque não tinha o perfil adequado
E naquele momento, alguns profetas estavam voltando para aprender, para ouvir, para participar. E com o avivamento, houve-se então uma necessidade. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. É pequeno. É pequeno. Esse versículo eu quero falar, se você entender uma coisa desse versículo, já é suficiente. Não queira Deus antes da necessidade. Não queira Deus antes da necessidade. Não queira Deus antes da necessidade. Existem crentes que são incapazes de passar por situações de necessidades. Houve-se então uma agregação maior de profetas e não tinha espaço para todos. E não havia lugar para todos. Eles estavam com um problema por causa do crescimento de profetas. Eu quero começar a falar com você nesta noite sobre os dois lados do crescimento. O crescimento que é a obra de Deus e o crescimento que é uma obra sua. A palavra do Senhor diz em Isaías 54, amplie o lugar da tua tenda, firme as suas estacas, estenda a sua cortina, e tu transbordarás para a esquerda e para a direita. O Senhor diz, faça o seu trabalho, porque o meu eu estou fazendo. O crescimento é ambíguo, são dois lados. Deus havia ressuscitado o vigor de alguns profetas. Deus havia restaurado o vigor de alguns profetas, por quê? A escola de profetas passou uma crise enorme durante o período de Elias por causa da dureza de Jezabel. Alguns haviam ficado intimidados. Agora eles estavam retornando, eles estavam voltando à ativa. Eles estavam recuperando a energia, a força e o ânimo de estarem juntos, de ficarem juntos, de aprender, de fazer coisas. Essa era uma obra do Espírito Santo de Deus. Essa era uma obra de Deus, só que o lugar onde eles estavam era um apertado. O lugar não tinha espaço para todos habitarem. E eles iam olhar para o céu e dizer, Deus, o Senhor que fez o avivamento, o Senhor que deu mais do Espírito, o Senhor ressuscitou o Espírito dos profetas, então o Senhor, firme estacas, aumente, faça alguma coisa. Será que é assim que nós temos agido nas situações da nossa vida? Por exemplo, quando você tem problemas, quando você passa por situações difíceis, você ora para Deus para que Ele faça a sua parte? Você clama a Deus para que Ele faça a sua parte? Para que Ele diga o seu não, que deve sair da sua boca? Para que Ele tome a atitude que é sua e apenas sua? Para que Ele renuncie em seu lugar? Para que Ele anime um ânimo que tem que nascer dentro do seu coração? Para que Ele faça aquilo que você tem que fazer? Quando Deus olha para Josué, depois de uma recomendação maravilhosa, de um capítulo inteiro, de Josué capítulo 1, Deus olha para Josué, quando ele tem a perda para Ai, e ele diz assim, por que você está prostrado assim sobre o seu rosto? Ou seja, eu não te dei uma orientação desde o início, que para se ter ânimo, tem que se ter alguns cuidados. Por que você chegou a essa situação? Onde foi a sua negligência? Onde foi a sua falta de zelo? Desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano saiu do Éden, problemas existem. Sempre existiram. Os problemas são maiores agora, pastora. Tá, a iniquidade se multiplicou. Só que também o ser humano se tornou mais frágil, mais fraco, mais débil, menos honrado, menos firme, menos crente. Deus ressuscita o espírito dos profetas. A escola aumenta, mas o lugar é estreito. Deus tem obras. Você ora e diz, Deus, eu quero os seus propósitos. Deus, eu quero mais de ti. Deus, eu quero mais daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E Deus vai mexendo.
E a situação vai fermentando. Só que onde é que está o trabalho humano para se existir espaço para o transbordar de Deus? Como diz em Isaías 54. Amplie o lugar da sua tenda. E firme as suas estacas, estenda as cortinas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Ou seja, faça o seu trabalho. Eles se viram em uma necessidade. E essa necessidade era humana, não era celestial. Você consegue distinguir, no problema que você está passando, a situação que deve ser humana e a situação que deve ser espiritual? Não confunda. Anjos não farão o que você deve fazer. Anjos não trabalharão e não derramarão uma gota de suor, vamos dizer assim, que deve ser derramada por você. Não confunda trabalho físico, trabalho de abnegação, trabalho de alma humana com trabalho angelical. Anjos fazem as obras que eles devem fazer. O Espírito Santo faz a obra que ele tem que fazer. E eu e você fazemos as nossas obras. Você quer crescimento, mas não gosta de trabalho. Você quer crescimento, mas não gosta de sofrimento. Mas tem ojeriza, alergia sobre o sofrimento. Você gosta, você quer o que Deus tem. É só você analisar o seguinte: o que existe na Bíblia que não custou para Deus? Até Deus paga preço. Até Deus paga e compra o que Ele quer. Deus queria a alma do ser humano. E Ele pagou. Pagou um preço altíssimo e caríssimo. O sangue de seu filho. Até Deus paga e compra o que Ele quer. E eu e você iremos querer de tal maneira, de que jeito? Será que o evangelho não está meio confuso na mente de algumas pessoas? Será que existem pessoas que quando se deparam com barreiras e dificuldades, elas apelam para Deus, para os anjos, sendo que elas deveriam tomar atitudes, iniciativas e começar a derramar suor? Será que o céu está produzindo pessoas preguiçosas? Obviamente que não. Mas por que existem pessoas preguiçosas habitando dentro das igrejas? Por que existem pessoas preguiçosas que não conhecem o que é custo, o que é preço, o que é pagar o preço pelo quê? O lugar onde nós estamos é estreito. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o seu problema hoje? O céu vai fazer a parte dele, o céu não fica devendo nada para ninguém. O problema é que a coisa não está acontecendo porque está faltando a sua parte. É a sua parte que está faltando. Não é a do céu e não é a de Deus. Segundo versículo, vamos lá. Versículo 2. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. Mas não ide ao Jordão. Ide às marmorarias e busquem e paguem o preço de lindos mármores e madeiras importadas e caríssimas, para que vocês possam construir um grande palácio. É isso que está escrito? É isso que está escrito? Seu princípio pode ser pequeno, mas o seu último estado será grande em extremo. Vamos ao Jordão, é de graça, ninguém vai cobrar nada, não tem ágio, vamos cortar madeira, porque para aquilo que nós precisamos, no momento, basta. Você ora de que jeito? Você trabalha para quê? Deus abençoa quem é fiel no pouco, porque o muito é Deus quem dá. O muito é Deus quem coloca. Eles não queriam mármores, eles não queriam madeiras entalhadas. Eles só queriam algumas vigas, para que eles pudessem fazerem simples alojamentos para sanar a necessidade daquele momento. Não havia vaidade, não havia arrogância, não havia prepotência. Analise suas necessidades. Analise aquilo que você quer. Analise o seu perfil como cristão. Quantas coisas você busca, não em nome da sua necessidade,
Mas em nome do seu prazer, em nome do luxo, em nome daquilo que as pessoas vão ver, daquilo que as pessoas vão comentar. Que diabo é isso? De você se importar com aquilo que as pessoas comentam, com aquilo que as pessoas falam. Se Deus tem te dado tudo, Deus tem te dado um Jordão, Deus tem te dado ferramentas para você buscar vigas, para sanar suas necessidades, para que você fique contente, grato. Mas o que acontece é que nós não queremos ficar contentes, nós não queremos ficar gratos, nós queremos a honra, a glória, nós queremos o souvenir, nós queremos o quê? Nós queremos que as pessoas olhem para nós e dizem, olha, hein? Hoje, Deus tem um Jordão que tem vigas para sanar a sua necessidade. Para que você passe esse período de crise, para que você passe esse momento difícil, mas você não quer vigas, não, você quer mármores, você quer coisa pronta, você quer beleza, você quer aquilo que o outro tem, o casamento que o outro tem, o cônjuge que o outro tem. Você sabe como que é nas quatro paredes, meu irmão? Hein? Por que você não vai ao seu Jordão buscar as suas vigas? Por que você não vai lá buscar, se acomodar, se ajeitar, até passar a sua necessidade? Ela vai passar. Você não nasceu nela, ela vai passar. Sua necessidade não é gigantesca, não é maioral, não é o fim do mundo, não. Ela vai passar, porque Deus é fiel. Mas o que você precisa parar? Deus promete a José que ele seria grande. Grande na casa de Potifar, ele estava contentíssimo com isso. Grande na cadeia, contentíssimo com isso. E trabalhando para alcançar o que Deus tinha para ele. Queria que você olhasse para você. Você está carregando a sua viga? Sua viga em forma de cruz. Você está carregando a sua viga? Vamos ao Jordão. Tomemos cada um a sua viga. A viga do momento que sana a sua necessidade atual. É para agora. Amanhã o Senhor vai prover. É para agora. Sem ambição, sem concupiscência. É para agora. É para sanar a necessidade desse momento. É para agora. A Bíblia diz assim. E o profeta disse, vão. Cada um carrega a sua viga. Eles se uniram. Versículo de número 3. Disse um. Serve-te de que ires com os teus servos. E disse, eu irei. A importância da companhia de quem tem fé. Ló foi muito inteligente quando ficou perto de Abraão. E foi muito burro quando separou-se de Abraão. Em Juízes capítulo 4 é muito interessante quando Débora recebe uma palavra de Deus contra o cananeu Jabim. E ela chama Baraque e diz assim, levanta-te com 10.000 homens e vai contra Jabim e destrua. Baraque diz, eu não, se você for comigo eu vou. É claro que nós sempre falamos que Baraque não devia ter dito aquilo. Mas era o que ele tinha no momento, ele só tinha confiança em Débora. Ele só confiava na fé de Débora. A importância de você ter com você pessoas que são mais firmes, mais fortes e possuem mais fé. Eu vou dizer uma coisa para você. Nesses dias que se seguem, vai ser muito importante para a sua jornada se você tiver companhias de pessoas sóbrias, equilibradas, crentes e fortes. Vai ser de imprescindível ajuda. Então, se você é cercada de gente abduzida, gente débil e gente fraca, e gente semelhante às suas debilidades, você está em maus lençóis. Pessoas crentes salvam situações. Pessoas que têm fé salvam situações. Pessoas sóbrias livram você de situações. A importância
Eles olharam para o profeta deu a aprovação, mas eles queriam que Eliseu fossem com eles. Você acha que eles agiram errado? Hã? Qual é a sua inteligência em cercar-se de pessoas firmes, equilibradas, fortes? Pastora, o que eu faço para me tornar forte, equilibrado e crente? O primeiro comecinho, básico, beabá, cartilha, caminho suave. Quem lembra do caminho suave? Pare de se preocupar com os outros. Toda vez que você fica atrás dos outros, você se declara a si mesmo fraco, débil e sem fé. Você quer olhar e analisar um crente que é forte, lógico, equilibrado, que tem fé? Ele não está nem aí o que vai na cabeça do outro. Ele quer saber o que vai na cabeça dele. Ele quer saber o que vai no coração dele, porque ele sabe que ele faz a vida acontecer. Agora nós vivemos uma enfermidade, uma peste de crente que fica pensando o que o outro está pensando de mim, o que o outro está achando de mim, se o outro gosta de mim. Oh, peraí, meu irmão. Hein? Quando é que nós vamos amadurecer para sermos responsáveis pela nossa vida? Você tem uma jornada. Me explica aqui nessa escritura. Qual foi o herói que conseguiu sair de onde estava e chegar onde Deus queria, pensando nos outros? Mostra para mim. Se todos aqueles que cometeram essa falha não fracassaram no começo, ou no meio, ou no fim. Sua situação, sua vida terá tantas situações indesejadas, que se você depender do que os outros pensam, do que os outros acham, você já está fadado ao fracasso. Dá para entender? Ou não? Vá conosco. Por quê? Realmente eles precisaram do profeta. Às vezes, você não consegue entender a importância de ter alguém de fé do seu lado. Alguém que Deus usa. Como Jó disse, ache um mensageiro entre milhares. Alguém que é forte o suficiente para dizer a sua verdade. Alguém que diz para você onde é que você está falhando. Alguém que tem condições de abrir os seus olhos. Alguém que diz para você, olha para trás um pouquinho. Olhe de onde ele te tirou. Olha o que ele fez para você. E por você. Eles estavam errados? Obviamente que não. Vá conosco. Quem você tem levado na jornada da sua vida? Sanguessuga? Só aqui? Quem? Porque você se sente o mártir da situação. Porque você se sente o salvador da pátria. Você se rodeia de gente fraca. Porque você é um pouquinho mais forte e você quer ter uma autoestima. Você se rodeia de gente débil. Você se rodeia de gente que só está cansada e desmotivada. E você acha que você vai conseguir. Se as más conversações corrompem os bons costumes, que dirá as pestes das almas? É claro que eu e você não vamos abandonar ninguém no caminho. Uma coisa é nós termos pessoas que precisam de nós. Outra coisa é você escolher com o dedo podre. Gente débil, gente fraca, gente que não consegue nem ficar de pé com as próprias pernas para você se apoiar. Espera aí um pouquinho. Apoio você escolhe. É claro que você terá pessoas que dependem de você, mas apoio você escolhe. E tem gente se apoiando em gente muito mais fraca do que ele. Espera aí, meu irmão, isso aí é burrice. Os profetas olharam para Eliseu e dizem assim, vá conosco, tudo bem? Se eles não tivessem pedido, Eliseu teria ido? Teria? Não. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. O céu está à espera de gente ousada, de gente prudente. Por que você acha que eles pediram para Eliseu ir com eles? Por quê? Eles tinham a palavra de Eliseu, vão. Eles sabiam que ia dar tudo certo. O profeta disse, podem ir trazer as vigas. Só que garantia a mais nunca é demais. Diga, garantia a mais nunca é demais. Fé a mais, ânimo a mais, poder a mais, intrepidez, força, você não sabe.
Você tem 5 de fé. Sua jornada vai precisar de 10. Que tal você estiver ladeado com alguém que tem 15 de fé? 10 para ele, sobrar 5, 5 para ti. Hein? Muita gente está à beira do caminho porque não teve alguém forte o suficiente para ficar de pé. Você tem que ficar de pé. Você foi chamado para ficar de pé. Você sabe que existem algumas questões da minha vida e da sua vida que nós não temos direito. Você não tem direito de fracassar. Você não tem direito de desistir. Você não tem direito de olhar para trás. A Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado e volta e olha para trás não é digno do arado que ganhou, que recebeu. Eu e você não temos o direito de olhar para trás. Não temos o direito de desanimar. A gente chora hoje, amanhã a gente está mais forte do que nunca. A gente leva pancada de todo lado. E a gente fica com o couro mais duro ainda. É ou não é? Ou não é? O apóstolo Paulo diz, eu estou crucificado porque ele quem? Ele quem? O forte, o valente, o poderoso habita em você. De 0 a 10, qual é a sua força? O lugar está estreito? Vá pegar sua viga no Jordão. Pastor, eu não estou aguentando mais, eu estou sufocada. Meu casamento, minha vida, meu trabalho. Vá pegar a viga no Jordão. Vai aumentar, vai pegar graça, vai buscar sair de solução de Deus para a sua vida. Não vai morrer sufocado, não vai morrer por estreitamento não, meu irmão. Se eles não tivessem pedido para Eliseu, Eliseu não teria ido. Pede para Deus. Mas pede com mãos calejadas. Mas pede com mãos preparadas para o trabalho. A Bíblia diz assim, no próximo versículo. Versículo 4, e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Estavam trabalhando. Trabalho para aquilo que precisam. Trabalho. Assim como as faíscas se levantam para voar, o homem também tem trabalho sobre a terra. Por que as pessoas reclamam que casamento dá trabalho, trabalho dá trabalho, relacionamento dá trabalho, ser crente dá trabalho? Fazer o melhor dá trabalho, ser bom dá trabalho, fazer o certo dá trabalho. Trabalho. Qual é a sua intimidade com o trabalho? Qual é a sua intimidade? Qual é a sua intimidade com o trabalho? O que você pensa da vida? O que você acha da vida? Você acha que a vida não é trabalho? Jesus previamente nos advertiu, no mundo vocês terão, sabe o que é aflição? Desespero de alma. No mundo vocês terão aflições, desespero de alma, aflições. Mas tem de bom ânimo. Tudo dá trabalho, tudo dá trabalho. Mas você tem visto alguns crentes preguiçosos, que não quer trabalho. Quer ampliar, quer crescer, quer melhorar, vai ter trabalho. Tem gente que nasce cansado, né? Os jovens de hoje, eles querem ficar atrás de uma mesa com um computador na mão, é isso que eles querem. Trabalho manual vai desaparecer, pessoal vai desaparecer, eu não sei o que nós vamos fazer. Versículo 5. E sucedeu que derrubando um deles a viga, no esforço, na força daquele momento, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai meu senhor, ele era emprestado. Então vamos fazer o seguinte. O crente está lá, está apertado, está estreito, vamos fazer. Eu não tenho. Eu não tenho machado para essa empreitada. Quantas vezes você já não teve paciência por aquilo que você estava enfrentando? Você deixou de enfrentar só porque você não tinha paciência? Claro que você não passou pela situação como aquele que é longânimo. Meu irmão, mas você foi engasgado, mas foi. Quantas vezes você não tinha paz, ânimo, força, esforço, certeza, fé, convicção, firmeza,
determinação para passar por uma situação. Mas o que você fez? Foi pegando daqui, pegando dali, raspa daqui, raspa dali, raspa daqui, raspa dali. Você não passou como que é pós-graduado. Ou às vezes você vê alguém passando por algumas situações que você fala, oh meu Deus, como é que eu queria ter essa pós-graduação? Mas você não tem. Mas não por isso você não vai passar. Você vai passar arrastando, meu irmão, de joelho, mas você passa. Esse moço poderia ter dito assim, esse profeta, eu não tenho machado, vocês têm machado e eu não vou. Ele não poderia ter dito isso. Mas ele pegou emprestado. Por quê? Porque ele queria estar junto. Ele queria fazer alguma coisa. Ele queria estar junto, ele queria trabalhar. Ele queria estar dentro daquele projeto. Ele não queria ficar fora daquilo que Deus estava fazendo. Eu sei que eu e você, muitas vezes não temos condições. Eu sei que existem situações que você passa, que você não tem força o suficiente, que você não tem paciência. A sua paciência já ultrapassou todas as raias da sua humanidade. Mas você pega um pouco daqui, pega um pouco dali. Uma palavra vem, um faz uma oração, o outro te dá um abraço, você nem sabe, você gruda no irmão. O irmão diz, eu só estou dando um abraço, mas você não, o irmão nem entende por que você está falando. Você está falando, Deus, eu não estou sozinho, Deus, eu não estou. Às vezes você precisa só de um abraço. Por quê? Porque você não tem pós-graduação, nem habilidade para passar por aquilo ileso. Mas você vai, porque você pega machados emprestados. Quem sabe você tem um machado para passar por crise financeira, mas você não tem machado para passar por crise conjugal. O que você faz? Pega machado emprestado. Pastor, eu corro o risco de desencabar, porque se fosse meu, ele estaria todo em forma. Se fosse meu, ele estaria todo analisado. Era do outro. O outro provavelmente não estava usando. Machados emprestados, a gente corre o risco dele desencabar. Tragédia, não, se você tiver uma cruz. Vamos entender essa parte? Vamos só entender o machado emprestado? Eu falo do machado emprestado quando você fala tudo que pensa. Vamos falar disso. E aí você passa por uma situação em que você tem que fechar a boca. E para aquele que é tranquilo, fechar a boca é melhor ainda. Mas para você, meu irmão, é um sacrifício. É um sacrifício. E você tem que pedir todo dia. Você não pede graça, você pede engraxa. Deus engraxa. Deus engraxa, dá óleo, põe graxa. Deus engraxa. Deus, tá rangendo, daqui a pouco vai explodir. Você tem vontade de sair chutando balde, chutando pau de barraca, você quer sair no peito. Para o outro que é tranquilo e calmo, ele passa por aquela situação de uma maneira como se nada tivesse acontecendo. Mas para você aquilo, você engole todo dia, você engole todo dia, você engole todo dia. Você enche a boca de água, senão você morde um. Machado emprestado. Você não tem. Mas é por isso, porque você não tem, você não vai passar. Porque você não tem, você vai ser reprovado. Porque você não tem, você não vai fazer parte do progresso que Deus tem para a sua vida. O progresso está ali. Você não tem o que essa jornada daqui e ali precisa. Para chegar ali você precisa de determinação. Mas você nunca teve determinação na sua vida. O que você vai fazer? Você vai se esforçar, você vai raspar, você vai pegar migalhas do chão, você vai, tropeçar, você não vai correr, você vai andar vagarosamente, mas você vai fazer alguma coisa. O que eu tenho visto nos crentes hoje, eles não têm machado, cruza os braços, deita e diz, isso é problema de Deus, Ele não me deu machado. Escuta. Por que você não pede um machado emprestado? Por que você não se esforça, pelo menos um pouquinho, para que Deus venha suprir o resto? Quantas situações na minha e na sua vida
Nós passamos ali, ó. Lembra quando a sua mãe, você que passou necessidade na vida, contava as canequinhas de arroz para ver se dava na semana? Para ela ficar mais tranquila, contava as canequinhas de arroz. Eu lembro da minha mãe contando as canequinhas de arroz. Você conta a sua canequinha de arroz. Deixa eu ver, se não dá, meu irmão, você vai fazer de tudo. Pede emprestado, mas vai passar. Isso é machado emprestado. Você não pode terminar a sua etapa. Às vezes você não termina sem arranhões. Às vezes você não termina com as duas pernas normais. Às vezes você vai mancar um pouquinho durante um tempo. Às vezes nunca mais você vai ter alegria ou alguma coisa que você tinha, mas que você passa, meu irmão, você passa. O outro fez a maratona. Em 10 minutos, você termina em 1 hora, mas você termina. Isso é machado emprestado. Às vezes o machado emprestado cai, o ferro na água. Acidentes. Porque o machado não é seu, não é verdade? É com muita dificuldade que você está fazendo aquilo, né? É com muito investimento. É com muito esforço. E a probabilidade é acontecer coisas. O cabo do machado, o machado desencabou, o machado caiu na água. E ele grita, ai, meu senhor, era emprestado. Ou seja, e agora? Fosse meu, mas é emprestado. Piorou. Sabe o que Eliseu faz? O mesmo que eu e você. Pegamos uma lasca pequena da nossa cruz e jogamos na água. E a lasca da cruz faz o machado flutuar. Sua cruz tem o poder de fazer o sobrenatural por você. A cruz que você carrega diariamente. A cruz que você ama. A cruz que você não tem negado. A cruz que você tem abraçado com os 2 braços. A cruz que você tem trazido no peito, dentro da alma. A cruz que é tudo para você, que você não nega e nem se escandaliza nela. A cruz que é a sua história. Nela está gravado todos os momentos da sua vida. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você já pegou numa madeira seca, sem umidade? O que ela vai fazer com a sua mão? Vai trazer ferpas, não é verdade? Sua cruz tem ferpas? Não, pastora. Minha cruz é umedecida. Ela é umedecida pelas minhas lágrimas. Minha cruz não me machuca. A minha cruz, ela é macia aos meus lombos e à minha alma. Nela está escrita a minha história de renúncia, de aprendizado, de abnegação, de choro, de dor, de ensino. Minha cruz não me machuca. Quantas vezes para que você abnegue, renuncie, se humilha, você vira um demônio, um leão. Porque você não aceita humilhação. Você não aceita. Que isso? Que isso? Luz, cruz. Onde dentro de nós existe luz. Que ilumina a nossa alma e nos faz enxergar quem somos e o quanto precisamos. A cruz não é áspera. E ela não tem ferpa nenhuma. Ela é macinha. Sua cruz é macia. Gostosa, confortável. A lasca dessa cruz, jogada em situações fatídicas, vai fazer o seu milagre. Você pode dizer amém? Você consegue entender qual é a madeira que você precisa lançar nas águas para que essa madeira venha fazer o impossível? A madeira que foi jogada na água venceu a lei da natureza, a gravidade. Você já viu madeira puxar para cima o ferro? Não? Não? Pois é. Tem gente também que nunca viu o que Deus pode fazer em você. Tem gente também que nunca não consegue entender o que Deus faz com o coração que crê nele. O sobrenatural que você precisa. O trabalho do céu, Deus dá. O trabalho da terra, eu faço. Mas o sobrenatural, nos percalços da nossa vida, é a lasca da nossa cruz que faz vencer a força da natureza.
Eu nunca vi, nunca aconteceu. Deus faz milagre. Você crê nisso? Amém? Amém? Forte? A Bíblia diz no versículo 6, e disse o homem de Deus, onde caiu? Qual foi o lado que caiu? Onde é que está perdida a sua esperança? Onde é que caiu sua força? Onde é que você perdeu o seu ânimo? Onde você perdeu sua determinação? Onde você perdeu a alegria de viver? Onde você perdeu o seu entusiasmo? A palavra entusiasmo, ele é lindo o significado dela. Significa cheios de Deus. Onde você perdeu sua força para viver? Qual é o ser humano, nascido ou criado na face dessa terra, que tem o poder de fazer qualquer situação terrível que possa fazer um crente perder a fé? Onde é que você perdeu a sua fé? Onde é que caiu a sua fé? Onde caiu? O profeta pergunta onde é que caiu, e então o filho de profeta responde, aqui. Será que você pode dizer aqui foi essa situação? Como o Senhor diz, vede onde caístes e levanta-te. Onde é que você perdeu a fé, o ânimo, a paz, a segurança, a determinação? Pastora, faz tanto tempo, mas você se lembra onde foi? Lembra ou não lembra? Lembra. Ele disse aqui. Então a Bíblia diz, mostrando o lugar, cortou um pau e o lançou ali. E fez flutuar o ferro. Diga para o seu irmão, o ferro vai flutuar. Você crê realmente nisso? Coisa linda é a fé, não, fala a verdade. Né? Existem coisas maravilhosas no Evangelho. Lindas, preciosíssimas. Mas a fé, eu vou falar a verdade para você. Eu vou morrer e eu não vou parar de contemplar a beleza da fé. A fé é linda. A fé levanta, sustenta, mantém de pé. A fé faz com que você se posicione de tal maneira, seus olhos se tornam como de águia. A fé te dá ânimo, parece que seus músculos se tornam como do behemote, enrijecidos como ferro. A fé faz você crer, e tem gente que não valoriza a fé. Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Mas se você fica aí nessa peste de se importar com os outros, para. Deus amado, para de pensar no que o outro está pensando, para de pensar o que o outro vai fazer, para de pensar, para de se preocupar com as outras pessoas, seja você, atenta para aquilo que você vai fazer. O ferro vai flutuar, o ferro vai flutuar, por quê? Porque Deus quer que os ferros flutuem. Deus quebra a força da gravidade. Deus quebra a força do percurso. O rio vai mudar a sua corrente. Ele vai correr de baixo para cima. Você crê nisso? Amém? Trabalho meu, trabalho seu, trabalho do céu e a fé do crente. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Recuperar o machado perdido. Que tal você recuperar aquela força que você não tem mais? Eu fico às vezes compadecida de algumas pessoas que conforme elas vão ficando na igreja, não no evangelho, elas vão diminuindo em força, em ânimo. Eu não consigo entender por quê, tá? Eu sei os motivos e as razões, mas não consigo entender por quê. Porque o Espírito Santo é um fogo abrasador, porque o sangue de Cristo é maravilhoso, porque a palavra de Deus é poderosa, porque o Espírito Santo é só você invocar, ele desce sem medida. E eu não consigo entender por que algumas pessoas, ao invés de crescer, decrescem. Não consigo entender algumas pessoas que não têm fé e não buscam por ela. Não têm ânimo e não buscam por ele. Não têm determinação e não buscam por isso. Pessoas que se acomodam em seus pequenos mundos e seus pequenos casulos e não vão buscar suas estacas e não vão buscar suas vigas para poder aumentar e poder resolver os seus problemas. Eu não consigo entender e você diz, eu também não. Porque a letargia é mais convidativa. Ficar contemplando um problema e ficar querendo que um tenha piedade, que o outro tenha dó, que o outro veja, que o outro enxerga, é o quê? Isso é fracasso.
Eu não nasci, nem você, do Evangelho, para sermos contempladores de problemas. Nós resolvemos problemas. Diga amém. Ó, esses dias uma irmã chegou para mim e falou assim, pastora, a senhora fala sempre de virar a página. Eu não viro, eu arranco. Eu falei, certo. Eu arranco páginas. A única coisa de arrancar página é se for aqueles costurados no meio, vai soltando as outras folhas, né? Eu pensei nisso, mas na hora eu não quis explicar para ela. Mas tudo bem. Vire a página. Hã? Já foi? Foi. Acabou. 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 Resolva problemas. Não contemple problemas. E não fica falando, porque eu vou fazer, hein? Porque eu vou fazer. Um dia eu vou fazer, esse dia não vai chegar nunca. O que você tem que fazer, você faça hoje e agora. O que está resolvido, está resolvido. Se não está resolvido, não está resolvido, não fica ameaçando. Não fica falando, não, um dia eu vou fazer, um dia eu vou igual papagaio. Não, não vai fazer, não fala. Só fala para que for fazer. Aí fala. Se não vai fazer, não ameaça. É ou não é? Hã? Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Queria perguntar uma coisa para você. Onde é que caiu o seu machado? Ô pastora, na verdade, eu nunca tive um machado. Então, hoje o céu está vendendo machado para você. Céu não dá, pastora? Não, machado o céu não dá. O céu vende. Qual é o preço do machado? O preço do machado é vontade. Só ganha machado quem tem vontade. Quem ama preguiça, quem ama o marasmo, quem ama a situação do jeito que está, não tem machado para você. Mas se você tem vontade de vencer, vontade de mudar essa situação, vontade, você olha para a situação e você diz, ela está estreita, eu não quero mais ela assim, eu não quero mais minha vida desse jeito, eu não quero mais minha situação, minha família, meu trabalho, minha vida espiritual, minha vida emocional, eu não quero mais assim, eu preciso de um machado. Você que tem machado, ele está afiado? Pastor, a Bíblia diz assim, que quando o machado está enferrujado, precisa de muita força. Eu estou muito cansado porque meu machado está sem corte. Então, o céu também hoje proporciona afiação de machado. Queria que você fechasse os seus olhos, que você pudesse contemplar seu machado agora. O estado dele. Qual é o estado do seu machado, se você tem? Ferrugem do ato do cônjuge, a ferrugem do desânimo, a ferrugem da apatia, a ferrugem daquele problema que já foi lá atrás, a ferrugem. E aí? Pai, esta é uma mensagem que nós aprendemos muito nela, Senhor, desde o começo dela. Quantas pessoas que estão vivendo situações apertadas e não têm planos e nem projetos para mudança. O profeta dentro da sua casa, ele tem planos para o progresso. Você é profeta dentro da sua casa, dentro da sua vida. Você tem planos para resolver esse problema. Você é um profeta de Deus. Você tem que ter planos para resolver este problema. Em nome de Jesus. Sua situação está apertada, está estreita. Eu quero dizer uma coisa para você como crente. Você nunca admita ficar sem saída. O dia que você ficou sem saída, pode olhar ao redor do seu pescoço, porque tem uma coleira. Jesus disse, eu sou a porta e aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Crente que é crente não maniata, não fica sem saída. Nunca aceite o diabo subjugar você e você dizer, Deus, eu não tenho saída. Nunca falta saída para aquele que tem Jesus. E se você está numa situação estreitada há muito tempo, Deus está falando com você nesta noite, que você tem que ter um ato profético. Vá até o seu Jordão e busca ali uma viga para resolver seu problema. Vai ali e busque uma viga. Em nome de Jesus, com o seu trabalho, com o seu esforço, Deus tem o simples para resolver o seu problema. Está aí, a solução para o seu problema está diante dos seus olhos, mas você quer mármore, quer ouro. Busque pessoas para se apoiar, que sejam pessoas experimentadas, diz o apóstolo Paulo. Pessoas inexperientes,
estão ao nosso lado para serem ajudadas. Pessoas experimentadas nos ajudam. Busque pessoas que já viveram situações e venceram elas. Você não tem machado. Você gostaria de ser forte como? De ser determinado como? De ser feliz, animado como? De ter fé como? Não tem? Pega um machado emprestado. Vá. No seu limite, mas vá. Vá raspando e pegando as migalhas, mas vá. E se alcançar uma situação de percalço onde o seu machado cair, é a lasca da sua cruz que vai fazer inverter toda a força da natureza. Você não será envergonhado. Você não ficará numa situação de vergonha, porque Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo a sua garra. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e você diga em nome de Jesus: a partir de hoje, situações de aperto terão a minha ação profética. Eu vou buscar as minhas vigas e vou levar comigo pessoas fortes. Se não tiver machado, eu vou providenciar com dificuldade, mas vou fazer. Não vou deixar de fazer. E se acontecer acidentes, vou pegar uma lasquinha de cruz e vou jogar na água. E a minha cruz tem o poder de inverter a força da natureza. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a atitude, a ação, em nome de Jesus, sobre a minha vida. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra ministrado, que é o poder agente, construtor e criador na terra. Não existe outro poder agente, criador nesta terra, senão a palavra. Possa agir na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua alma, como aquela que vai quebrar e desfazer grilhões, cadeias, embaraços, que venha desfazer amarras de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, que o poder do Calvário da cruz sobre a sua vida venha te levantar e te animar, para que o nome do Senhor seja glorificado da sua vida, em nome de Jesus. Agora, com as mãos levantadas, diga: em nome de Jesus, eu repreendo todo desânimo, toda opressão, toda apatia, todo nervosismo, toda inabilidade, em nome de Jesus. E eu declaro sobre mim a força do Evangelho, o poder do Evangelho, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.